você vem, coloca o cronômetro. Certo. Aí eu estava um pouco tenso também, pensando na questão do tempo. Quando eu olhei no computador lá e vi desligado. Aqui, inverte aqui. Já está gravando, né? Tá. Bom, aqui dá. Bom, mas aqui dá para ver. Sejam bem-vindos a essa nossa aula especial sobre a vida de São Tomás Moro. Hoje, dia 22 de junho, celebramos a memória de São Tomás Moro e queremos falar um pouco sobre a sua vida. Mas antes, uma pergunta para poder iniciar esse nosso encontro. Por que a devoção a São Tomás Moro ela é importante? Nós sabemos que de fato ele é um homem com uma vida extraordinária, mas o que é que tem na vida desse homem que faz com que essa devoção até hoje seja tão significativa? Veja bem, Jeová, São Tomás Moro é um santo muito pouco conhecido no Brasil. É um homem praticamente desconhecido do nosso grande público católico. Eu sei de uma paróquia na cidade de São Paulo, uma única paróquia dedicada a São Tomás Moro. Veja que em todo o Brasil, o maior país católico do mundo, Tomás Moro tem apenas uma paróquia que lhe é dedicada como padroeiro. E por que a devoção a esse santo pouco conhecido é tão importante? Porque ele é um santo que nos desafia. Ele é um santo atemporal. Os motivos que o levaram à santidade são motivos que, apesar de terem acontecido no contexto do século XVI, do início do século XVI, são motivos que nos desafiam todos os dias, que é a nossa fidelidade absoluta a Deus e à Igreja. Tomás Moro foi martirizado porque preferiu viver apenas de acordo com a lei da Igreja. Preferiu viver a verdade do Evangelho e no momento em que lhe foi colocada a opção de negar a Igreja ou de negar um sacramento, que era o sacramento do matrimônio, negar a validade da indissolubilidade do sacramento do matrimônio, ele preferiu morrer, porque na sua concepção, viver uma vida fora ou em contradição, contrária às leis da Igreja, seria uma vida que não merecia ser vivida. Então, é nisso que ele é atual. Ele é atual porque ele coloca os limites da nossa fidelidade ao poder público, ao Estado, e a nossa fidelidade à Igreja e a Deus. Quando o Estado, quando a sociedade, quando o poder político se coloca em contraposição aos valores da Igreja Católica, a quem devemos obedecer? Qual deve ser a nossa escolha? Tomás Moro fez a escolha de obedecer à Igreja e por isso ele foi martirizado. Então esse desafio não é um desafio do século XVI, esse desafio é um desafio do século XVII, XVIII, XIX e do século XXI. Então, por isso a devoção a Tomás Moro é uma devoção importante. É preciso conhecer a vida desse santo, é preciso conhecer os seus valores, é preciso conhecer a sua coragem. Então, eu espero que esse nosso bate-papo sirva para despertar as pessoas a pensar e a conhecer mais a vida deste homem. E com isso renovar a sua profissão de fé. Não é? Quando dissemos no domingo da igreja, creio na Santa Igreja Católica. Tomás Moro não só disse isso, ele viveu essa parte do credo. Eu creio na Santa Igreja Católica. E quando lhe foi colocada a possibilidade de negar essa igreja, ele preferiu morrer para viver esse credo na eternidade. E falando em igreja, conversávamos mais cedo sobre uma frase dita pelo padre conhecido nosso, o padre François, que ele falava que a posição de São Tomás Moro
é uma espécie de prefiguração daquilo do que a igreja espera de nós, como leigos, de fato. Então, aquela postura de participar, aquela postura de silenciosamente mostrar também como é que fala, um certo descontentamento com algumas coisas. Então, é a postura que a igreja espera de cada um de nós. Exato. Então, ele seria assim, como eu posso dizer, o leigo por excelência na igreja, né? Como é que foi a vida desse homem? É interessante você falar disso porque, apesar dele viver no século XVI, a sua vida adulta se dá no século XVI, ele é, no século XVI, o que deve ser o leigo no século XXI. Ele é o leigo que o Concílio Vaticano II pensou. Ou seja, aquele homem casado, fiel ao seu trabalho, fiel ao seu estado de casado, de trabalhador, de pai de família, de amigo dos seus amigos, de homem católico, de leigo católico, fiel à igreja, né? Um grande estudioso da doutrina da igreja, profunda vida de oração. uma profunda vida de oração e um homem, de certa forma, eu não vou dizer obcecado, melhor dizendo, apaixonado por exercícios espirituais, né? Um homem de uma grande espiritualidade, não necessariamente uma espiritualidade mística, não se tem notícia de algo desse tipo, mas uma espiritualidade calcada na fé, na certeza daquilo que a igreja lhe ensina como verdade e que deve ser acolhida pelo fiel católico. Ele defende um certo protagonismo leigo no século XVI para os homens da igreja, os leigos da igreja, mas numa profunda relação de humildade e de submissão ao clero, né, aos padres, ao bispo de Roma, não é? Não uma visão clericalista do leigo, mas uma visão do leigo que contribui eficazmente para a igreja. Bom, agora Thomas More como pessoa. Ele é um homem do século XVI, um homem do Renascimento. Thomas More é um homem do Renascimento. Ele nasce numa família de classe média, ele é filho de um juiz, estuda em Oxford a partir dos 14, 15 anos, volta para Londres para se formar como advogado, seguindo a profissão do pai, não é? E desenvolve um gosto, um apreço enorme pela cultura clássica, não é? É um estudioso de Aristóteles, é um estudioso da patrística, é um estudioso do latim e do grego, é um homem que conhece as escrituras, é um homem que, dotado de um excelente humor, é famosa a chamada oração do bom humor, que Thomas More compôs, uma oração para que Deus lhe dê bom humor. Então veja, é um homem excepcional no sentido do conhecimento, no sentido da dedicação aos estudos, é um grande humanista, mas não aquele humanista puro, pagão do século XVI, do Renascimento. Que busca deixar o homem no centro. Aquele humanista antropocêntrico. Ele é um humanista segundo a tradição e o magistério da igreja. Deus criou o homem e o colocou como o ápice de sua criação, né? Dominai a terra, sujeitai-a, dominai sobre os animais, sobre os peixes, né? Aquela visão do Gênesis, do homem como a primícia da criação de Deus, mas sobretudo o homem criado e que vive para Deus, criado por Deus e para Deus. Então era esse humanismo, o humanismo de Thomas More. É um grande intelectual, um homem que escreveu, por exemplo, A Utopia, um homem que escreveu uma biografia de Pico della Mirandola, não é? Era um homem que estava em contato com os grandes pensadores de sua época, era talvez o melhor amigo de um dos grandes humanistas do século XVI, que era Erasmo de Rotterdam, né? Lembrando que a grande obra, a obra magna de Erasmo, o Elogio à Loucura, é dedicado a Thomas More, né? Dada a relação de amizade entre os dois,
quando Erasmo ia a Londres, ficava hospedado na casa dele, né? Eles eram amigos próximos, e Thomas More dedicou a sua obra mais conhecida, a Utopia, a Erasmo, né? Então, era um homem que estava, vamos dizer, antenado com as grandes questões intelectuais de sua época. Foi casado, né? Casou-se pela primeira vez com uma mulher que teve 4 filhos, mas essa mulher veio a falecer, então ele se casou novamente, né? E ele era um homem que tinha uma relação extremamente afetuosa e respeitável para com a esposa, né? As cartas que ele escreve da prisão denotam um carinho muito grande pela esposa, um cuidado, uma preocupação. Ele tem uma peculiaridade na educação dos filhos, que é o fato de ter dado às filhas, isso no século XVI, a mesma educação que fora dada aos filhos do sexo masculino. Ele não fez distinção numa época em que as mulheres eram preparadas apenas para serem esposas. As filhas de Thomas More eram mulheres de elevada formação cultural, né, humana e intelectual para aquela época. E ele, como um excelente advogado, jurista, podemos dizer, também alcança cargos significativos no seu trabalho. Então, talvez ele comece a vida ali como um simples advogado, exercendo direito e vai crescendo significativamente. Antes de pensar na vida intelectual e profissional, aliás, a vida intelectual de Thomas More, ela está ligada à própria idade da razão, porque desde a infância ele é um grande leitor. Desde a infância ele aprende o latim e o grego muito cedo. Então ele lê os clássicos que estavam disponíveis a uma parcela da população no início do século XVI. Um dos bons frutos do renascentismo, o resgate dos clássicos. Exato. Ele tem acesso aos clássicos e ele os lê na língua original. Você imagine que os textos que ele recebe, por exemplo, de Aristóteles, os textos de Cícero, de Virgílio, não é? Todo aquele conjunto da antiguidade clássica, da antiguidade greco-romana, ele tem acesso e condições de ler tudo aquilo no original, em grego e em latim. Essa grande atividade cultural perpassa toda a sua vida. Tem um determinado momento na sua formação como advogado, ali próximo dos 20 anos, que ele pensa na hipótese do sacerdócio. Como leigo, como rapaz católico, ele considera a possibilidade de se tornar padre. E aí ele vai para Cartucha. Ele se junta aos monges cartuchos em Londres, não como monge, nem como noviço, não é? mas como hóspede, não é? Que é uma tradição dos monastérios, a prática da hospedaria, e ele passa alguns anos convivendo com os monges, com os seus exercícios espirituais, com a sua liturgia, com o seu canto gregoriano, com as suas missas, né? E sobretudo exercícios espirituais. Isso passa a fazer uma parte constante da vida dele. Então, Thomas More é um homem extremamente culto e extremamente católico, com uma formação clássica e uma formação teológica católica extremamente sólida. E ele consegue comungar essas duas vertentes da vida, né? O seu humanismo clássico e a sua formação católica em perfeita harmonia, né? Então, quando ele decide que a sua condição não deve ser a de um padre, né, aí ele parte para a advocacia, né, advoga durante alguns anos em Londres, e nós não temos um dado específico, mas tem um determinado momento de sua vida que ele começa a atuar como embaixador, não é? Como embaixador a determinados reinos, resolvendo determinadas questões do governo inglês, né? E a partir daí ele começa a crescer na hierarquia do serviço público do rei Henrique VIII, né? E isso vai levá-lo ao cargo máximo de Lord Chancellor, né? Que é um cargo que um tanto difícil, porque não existe um correspondente no Brasil hoje,
mas nós poderíamos pensar em alguma coisa assim como funções de ministro da Justiça ou funções de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas de qualquer forma ele era o chefe do judiciário, o chefe da administração judiciária, do poder judiciário e da própria justiça na Inglaterra, né? Ali na primeira metade do século XVI. Né? E é um homem muito bem quisto pelo rei Henrique VIII. Essa é uma questão curiosa, porque esse rei que vai condená-lo à decapitação, à morte, é um de seus grandes admiradores. Né? Henrique VIII é uma figura muito conturbada. De fato, né? Conhecemos um pouco da história dele, da grande problemática que ele traz em relação ao seu casamento e do tanto que isso acaba afetando fortemente a vida de São Tomás More. Né? Talvez comece aí, né, nas suas primeiras discussões, o seu martírio, no primeiro momento silencioso, depois de uma maneira mais concreta dando a própria vida, mas assim, quem é, no fim das contas, Henrique VIII? Né? Que personagem é esse? Que vida que esse senhor, esse monarca levava? O início da condição dele, da vida dele como rei, ele vai muito bem em relação à igreja. A Inglaterra é um estado confessional, ele tem uma relação boa com a igreja. Ele, de certa forma, quando começam os murmúrios de Lutero na Alemanha, ele se opõe, né? De certa forma, ele não queria aquele movimento. Assim, na Inglaterra, enquanto os príncipes daqueles pequenos reinos que mais tarde formarão a Alemanha, né? Os príncipes alemães, encampam Lutero e apoiam severamente, Henrique VIII não quer saber daquela discussão, né? Num primeiro momento, né? Ele é tido até como um defensor da fé, né? E é um grande amigo de Thomas More. No entanto, Henrique VIII tem um outro problema. Henrique VIII tem uma condição moral conturbada, porque ele é um homem que tem muitas amantes, né? E a sua esposa é a Catarina de Aragão. Veja que até o seu casamento é um casamento católico. Ele é casado com Catarina de Aragão, que é filha dos reis católicos de Espanha, os reis que formam a Espanha, o Fernando e a Isabel de Aragão. Né? Então, como teve um incidente num passado pouco recente aí, que é o fato da Catarina ter sido casada por procuração com o irmão do Henrique VIII, que vem a morrer antes da consumação do casamento. E o Henrique VIII, depois de que começa a ter um relacionamento com a sua amante Ana Bolena, ele começa a pensar na possibilidade de um divórcio para ficar com a sua amante. E a falta de motivos, ele começa a pensar, talvez instruído por alguém, ele começa a pensar na anulação do seu casamento, com esse incidente de um casamento não consumado da Catarina com o seu irmão. Então, talvez tentando arrumar uma desculpa para o futuro divórcio, quando na verdade o que ele quer é apenas ficar com a amante. Bom, vamos dar uma pausa aqui, né, nessa primeira parte e daremos continuidade na sequência, pegando exatamente esse trecho da vida de Henrique VIII e vendo quais foram os agravantes posteriores. Aí. Muito obrigado. Pode pausar aí.